Para terminando carregar. de. Pronto. Aí, enquanto a gente vai conversando aqui, tu coloca para carregar, porque aí quando a gente terminar de ver o que tem, a gente já vai fazendo na tua máquina, o que a gente puder fazer. Certo, certo. Combinado? Combinado. E... Pronto, já começou a gravar. Ó, a ideia da aula de hoje é que a gente continue aquela parte de acesso a dados, né? Até a aula passada, a gente fez aquele exercício de acesso a dados e começou o mapeamento a objeto relacionado às entidades, não foi? A gente fez os exemplos na máquina de cada um, tá? A ideia de hoje é que a gente continue com esse mapeamento para a gente conseguir mapear associações, porque a gente só mapeou tabelas em separadas, né? A gente não mapeou relações entre as tabelas. Aí eu vou dar uma passadinha aqui nos slides de como a gente poderia fazer e na mesma hora a gente já vai para o projeto aplicar, tá certo? Certo. E a gente vai tentar também implementar as camadas de acesso a dados, os DAOs, para a gente poder incluir, alterar e excluir registros nas tabelas, certo? Certo. Compartilhar aqui. Não sei se dá para tu ver direitinho ou se tá ruim o tamanho da fonte. Não, dá pra ver, dá pra ver. Dá para ver? Pronto. Bem, aí, como eu te falei, né, a ideia hoje era a gente ver uma continuação dos mapeamentos objetos relacionais e a gente implementar a camada de acesso a dados, né? Aí a gente vai passar por uns conceitos teóricos e elementos que são importantes a gente entender para poder aplicar na prática, tá certo? Certo. Aí a gente vem trabalhando o conceito da parte de acesso a dados, né, no modelo MVC, e a gente começou a falar sobre a persistência dos dados. Começamos a fazer as anotações, né, para mapear as entidades, e hoje a gente vai continuar nesses conceitos para poder mapear os relacionamentos, certo? Aí a gente faz esse laboratório na prática para terminar de fazer os mapeamentos e a gente implementa a camada de acesso a dados, certo? A gente, nas aulas anteriores, a gente falou sobre o conceito de objeto de domínio de uma aplicação, foi? A gente deu os exemplos, por exemplo, um sistema de vendas online, a gente tem o carrinho, tem os produtos, tem os usuários, a nota fiscal, né? Aí, esses objetos que modelam elementos importantes no sistema, normalmente a gente chama como de objetos de domínio. Aí, os objetos de domínio eles são representados na nosso sistema, né, em forma de classes e na forma dos relacionamentos entre essas classes, certo? E normalmente esses objetos de domínio eles precisam ser persistidos, né? Essa informação ela não pode ser volátil quando o sistema é, cair ou ser desligado, reiniciado, a gente precisa ter um conjunto de informações, né? Já pré-organizados ou processados para a aplicação poder funcionar, né? Num, num contexto de uma aplicação corporativa, normalmente a gente guarda esses dados em forma de tabelas e relacionamentos entre essas tabelas no banco de dados, certo? Até aí, tranquilo? Tu lembra de todo esse contexto? Mais ou menos. Vê, conseguiu entender direitinho o que é um objeto de domínio? Consegui. Pronto. Aí, quando a gente trabalha com as aplicações, a gente precisa persistir dados, né? Porque a aplicação não vai funcionar sem ter um arcabouço de dados anterior. Por exemplo, se eu tenho esse exemplo que eu dei de um sistema de vendas, né? Ele precisa, por exemplo, guardar as informações dos usuários para que ele possa logar no sistema e fazer as compras dele. Não vai ser toda vez que ele acessar o sistema que ele vai fazer o cadastro dele novo, entende? Entendo. Então, são esses tipos de informações que elas são persistidas, né, são salvas de alguma forma para o sistema poder trabalhar. E, normalmente, quando a gente trabalha com sistemas, sim, de um contexto maior, a gente guarda essas informações em forma no banco de dados.
A gente pode também guardar em arquivos, pode guardar, né, de outras formas, mas normalmente a gente guarda mais no banco de dados, porque no banco de dados a gente tem um conjunto de tabelas, né, que você imagina como se fosse uma tabela do Excel, por exemplo, a mesma ideia, né? A gente vai ter as informações organizadas por um contexto, por exemplo, usuário. Eu vou ter uma tabela de usuário, e nessa tabela eu vou ter para cada linha, né, o que a gente chama de registro com os dados do usuário, por exemplo, dados de cadastro, de endereço, né? E, às vezes, a gente precisa organizar essas informações em várias tabelas diferentes, né? E essas tabelas precisam se relacionar. Por quê? Porque, por exemplo, eh, existem informações que aparecem por critérios diferentes, ou então fica muito dado numa tabela para a gente visualizar, entende? Por exemplo, se eu tenho um usuário e o usuário pode ter várias vendas, né? Pode fazer várias compras. A gente pode ter várias vendas associadas àquele usuário. Então, faz sentido que a gente organize, né, uma tabela, um lugarzinho só, com todas as informações do cliente, e um outro lugar com todas as informações da venda. Até porque os dados do usuário vão ser únicos, né? E vendas, eu posso ter várias vendas para o mesmo usuário dentro do mesmo sistema, não é? Então, isso faz com que a gente precise armazenar um conjunto de informações em tabelas diferentes e também faz com que a gente precise relacionar essas informações, certo? Normalmente a gente faz isso no banco de dados. Tranquilo? Tranquilo. Eu não sei se tu já pagou a disciplina de banco de dados em algum momento ou se tu está pagando ela agora. Não, eu já. Deixa eu ver se. Ah, tá Já aberto. teve, Já paguei, já paguei. já pagou, né? Acho que Aí tu paguei. lembra que a gente tem o banco de dados, aí tem um monte de tabelas, e a gente relaciona essas tabelas entre elas, né? Através das chaves estrangeiras, as chaves primárias, né? Primárias. Pronto, aí é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, só que ao invés de fazer diretamente nas tabelas, né? A gente vai usar a técnica de mapeamento objeto relacional, que a gente falou na aula passada. É como se, assim, a gente tivesse o sistema, aí eu tenho um exemplo aqui, trouxe o exemplo do DevFlix, por exemplo, né, que a gente vai ter usuários, vai ter vídeos, vão ter categorias, né, vão ter um conjunto de metadados associados ao vídeo, onde eu coloco, por exemplo, a duração do vídeo, informações importantes sobre o vídeo, né, e se a gente fala no contexto do DevFlix, né, é bem provável que para cada entidade dessa, né, para cada objeto de domínio, a gente precise ter uma tabela para guardar esses dados e relacionar eles, certo? E aí, o que a gente vai fazer hoje é criar esses objetos, né, porque isso dentro do sistema representa uma entidade, um objeto de domínio, e a gente vai associar eles com as tabelas, para quando a gente, em algum momento, poder precisar salvar a informação, né, a gente utiliza isso num contexto orientado a objeto, né, que a gente chame lá no nosso DAO, passe o objeto e mande ele salvar. E aí, se fosse num contexto em que a gente ia utilizar, né, como é que eu posso dizer um nome assim fácil de entender, a técnica de comunicação com o banco de dados via JDBC, né, a gente teria que, nós, como programadores, né, fazer essa relação entre a tabela e o objeto. Porque, por exemplo, dentro do sistema eu tenho um objeto, mas do lado de fora do sistema eu tenho um banco de dados onde a informação está lá organizada como tabela, certo? Então, via JDBC, o que é que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que pegar cada uma das. Deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil. Eu ia ter que pegar cada uma dessas propriedades aqui, por exemplo, do usuário, o nome, o e-mail, e automaticamente eu ia ter que. Automaticamente não, manualmente, né? Eu teria que dizer, ó, pegue essa propriedade, jogue nesse campo da tabela. Pegue essa propriedade, jogue nesse campo da tabela. Ou pegue esse campo da tabela e jogue o valor nesse meu objeto, né? Porque quando eu receber o dado do usuário na interface, né, em algum, em algum momento no cenário normal vou precisar como aplicação, né, aplicar um conjunto de regras sobre aqueles dados e em algum momento eu preciso salvar aqueles dados, certo? Certo.
E aí, isso é um trabalho bem cansativo, assim, bem, como a gente pode dizer assim, no termo braçal, né? De toda vez que eu precisar manipular uma informação, eu precisar ficar convertendo essa informação de tabela para o objeto que eu vou tratar a regra de negócio, ou descer as regras de negócio que geraram valores que eu preciso salvar para a tabela. Aí, para abstrair, né, isso daí, diminuir o esforço, foi onde a gente viu que o pessoal criou uma técnica de mapeamento chamada objeto relacional, onde, quando a gente configura, através de anotações e informações, as relações entre o objeto e a tabela no banco de dados, automaticamente, né, por conversão e por configuração, é, o JPA, que é a API do JE, né, consegue fazer essa ponte para a gente, sem que a gente tenha que ficar fazendo esse trânsito explícito de informações manualmente entre o que a gente trabalha dentro do sistema, que é o modelo, né, e o que a gente tem no banco de dados, que são as tabelas e os registros da tabela. Entende? Agora ficou mais fácil de entender? Ficou. Pronto. Aí, a gente estava falando aqui, trouxe umas associações do que a gente já viu até agora, que é, a gente está trabalhando no modelo MVC, né, em que a nossa aplicação, normalmente aplicações web, são construídas em cima desse padrão, né, que a gente divide o sistema em responsabilidades, que é o modelo, a visão e o controle. Tu lembra disso? Que o controle, ele funciona como se fosse um orquestrador, ele vai receber da visão, que é a interface com o usuário, um monte de requisição para fazer alguma coisa no sistema. E a camada de controle desse modelo é quem vai direcionar a requisição para quem é o responsável a atender aquela requisição. Por exemplo, no sistema que a gente está falando aqui de vendas, eu vou ter a tela, né, de venda, em que o usuário vai estar lá escolhendo os itens do produto. Em algum momento ele vai apertar o botão para concluir a venda, não é? E aí, esse clique vem da view, né, que é a interface com o usuário. Aí, a view, ela sabe que no contexto das separações de responsabilidades, ela vai fazer esse pedido de fechar a venda para o controlador, certo? E o controlador é quem organiza ali o fluxo dessas informações. E aí, o controlador, né, sabe que é preciso delegar a quem é o responsável por tratar aquela venda, certo? Não é ele que vai implementar lá todas as regrinhas e tudo, não. Ele diz, ó, o meu papel é simplesmente pegar o que o usuário me pede e passar para o responsável, certo? E aí, o controle, em algum momento, ele vai delegar outra camada, que a gente vai ver mais lá na frente, a gente não está vendo agora, que é um conjunto de classes, né, e que vai tratar um monte de regra de negócio. Mas o que seria a regra de negócio nesse contexto? Seria o usuário pediu um produto ali naquela compra, mas eu não tenho mais aquele produto. Eu preciso verificar no estoque se eu tenho. Se eu não tiver, eu vou voltar com uma mensagem de erro para ele dizendo que aquele produto não está mais disponível para ele substituir. Ou se tiver o produto, eu vou seguir contabilizando o valor total, somando os valores de cada item para poder apresentar para ele o valor final, entende? Isso é que são as regras de negócio, e vão ser feitas em uma outra camada, né, que a gente vai estudar um pouquinho mais lá na frente, né, que é a camada de regras de negócio, certo? E aí, em algum momento, a camada de regras de negócio precisa salvar essas informações, né? Por exemplo, salvar a venda, a qual eu já apliquei toda a regra e está certinha para o usuário, para depois o pessoal que vai despachar o pedido saber para onde ele vai despachar aquele pedido, quais são os itens que estão naquele pedido. E quem salva essas informações é a camada de acesso a dados, que é o que a gente está estudando agora, tá certo? Aí, é, aonde a gente viu até agora, né, a gente falou que para salvar os dados, a gente salva no banco de dados, mas que na aplicação, como a nossa aplicação é orientada a objetos, a gente trabalha com objetos e as informações são salvas em tabelas no banco de dados.
E aí, para fazer esse meio termo, a gente usa a técnica de mapeamento objeto relacional, que é o que na aula passada a gente fez um exemplo na máquina, criando, né, fazendo as anotações e as configurações para que a gente fizesse essa ligação entre os objetos de domínio, que são esses que a gente trabalha dentro da aplicação, né, e as informações que são salvas na base de dados, tranquilo? Tranquilo. Aí, normalmente nas tabelas, a gente faz operações igual a gente faria naturalmente. A gente inclui informação, a gente busca informações, a gente apaga informações, né? A gente relaciona informações entre essas tabelas, né? Entre esses objetos, tá? E aí a gente tem dois elementos importantes nisso, que são os objetos, as tabelas, e a gente tem também a camada de acesso a dados, que lembra que a gente estudou o padrão DAO, que vai ser, né, aquela camada ou aquela classe que vai ser responsável por pegar e fazer essas chamadas para o banco de dados. Ele vai pegar o objeto de domínio e vai fazer a conexão com o banco para buscar aquelas informações e devolver para as outras camadas. Então, a gente vai também implementar essa camada no projeto, trazendo e aplicando e relacionando todos esses conceitos, certo? Então, a gente começou fazendo os mapeamentos das entidades, tá? E a gente vai agora focar um pouquinho nas relações, né? Lembra que quando a gente falou dos objetos de domínio, né? A gente falou sobre os objetos estarem mapeados na aplicação, que é o modelo objeto, as entidades, as classes de persistências, e o modelo objeto relacional, que a gente monta quando a gente tem os objetos e coloca lá as anotações do JPA, que é a API que permite fazer esse mapeamento, certo? E aí o JPA tem um conjunto de regras, convenções e configurações que a gente aplica nessas classes, né, através de anotações ou de convenções, certo? Aí, na aula passada, a gente viu como mapear uma entidade. Lembra que a gente pegou uma classe, colocou a anotação @entity, colocou anotações @table, identificadores e mapeou os atributos. Aí a ideia é que a gente siga agora, né, com a aplicação dessa técnica para também poder colocar os relacionamentos. Porque veja aqui, né, quando a gente tem os objetos de domínio, né, a gente tem também as relações entre eles, certo? Por exemplo, aqui no contexto da DevFlix, que eu trouxe o exemplo, a gente tem um usuário, né, e um usuário ele pode ter nenhum ou muitos vídeos, né? E aí a gente precisa também nos objetos estabelecer essas relações aqui, tá? Na prática significa o quê? Que a gente vai ter uma classe lá mapeada no Java e a gente vai ter uma lista de vídeos, por exemplo. Que essa lista pode estar vazia com um ou com muitos vídeos, certo? Certo. Aí a gente vai aprender como é que a gente faz agora para mapear essa relação entre os objetos, né, aqui, e fazer isso se comunicar utilizando o JPA com as bases de dados. Significa o quê? Quando, por exemplo, eu buscar um usuário automaticamente, ele já vai trazer para mim preenchidas informações que estão na tabela de usuário e as informações que estão na tabela de vídeo e preencher o objeto para a gente. Certo? Aí a gente viu na aula passada como a gente faz para mapear um objeto como tabela, mas a gente não fez essa parte das relações. E a ideia é que hoje a gente faça essa parte das relações, tá certo? Certo. Aí, para fazer os relacionamentos, a gente tem algumas anotações que a gente usa específicas para demonstrar esses relacionamentos, que são as anotações @one-to-many, many-to-many, many-to-one e one-to-one. O que significa isso na prática? Quando a gente tem tabelas no banco de dados, a gente não faz a relação através de chave estrangeira e chave primária, a gente tem um relacionamento de um para muitos, muitos para muitos. E aí, quando a gente via, por exemplo, tabelas que tinham relacionamentos de muitos para muitos, a gente precisa ter uma tabela no meio para normalizar esse relacionamento, né?
Acho que tudo isso vocês viram lá na disciplina de banco de dados. O que a gente vai fazer aqui é colocar esses conceitos na prática, tá certo? Eu vou tentar aqui fazer o gancho sempre que puder com o que vocês aprenderam no banco de dados, né? Se vocês não lembrarem dos conceitos, avisem, porque pode ser necessário que eu faça alguns esclarecimentos, se tiver ao meu alcance, ou se não, vocês precisem estudar um pouco mais para relembrar do assunto, tá certo? Então, bora lá. Na aula prática, a gente fez o quê? A gente configurou o Spring Boot para se conectar com o banco de dados, lembra? E a gente disse para o Spring Boot que a gente ia usar o JPA, né, que traz o conceito do mapeamento objeto relacional para a gente, utilizando a implementação padrão que existe, né, do Hibernate. O Hibernate é como se a gente tivesse assim, o JPA fosse um conjunto de interfaces que definem todos os métodos e regras que a gente tem que ter, e o Hibernate fosse um framework que é a implementação dessas interfaces, certo? A implementação dessas regras, tá? E aí a gente utilizou as anotações JPA e criou entidades com chaves primárias e alguns atributos, certo? Como é que a gente fez a configuração do Spring Boot para fazer a conexão com o banco de dados? A gente abriu o arquivo application.properties, lembra? E lá a gente colocou a string de conexão com o banco, né? Isso aqui diz o quê? Toda vez que eu precisar fazer a comunicação com o banco de dados, o Spring vai utilizar esses dados aqui, que estão dizendo para ele onde é que está o banco de dados instalado, qual é a porta, qual é o nome do banco de dados, e qual é o usuário e senha que ele usa para fazer a comunicação com o banco, lembra? E aqui a gente colocou a informação de que a gente estava usando o JPA, e a gente utilizou uma funcionalidade legal que existe no JPA e no Hibernate, que permite que, a partir das configurações que a gente coloca nas entidades, nos objetos de domínio, automaticamente ele cria as tabelas para a gente, lembra? A gente rodou, a gente conectou no banco de dados e viu que as tabelas eram criadas com base nessas configurações. Vocês lembram disso? Lembro. Pronto. Aí, a gente, para poder conseguir fazer isso, a gente criou uma classe, né? E começando a fazer essa relação com objeto, entidade e mapeamento objeto relacional, a gente, por exemplo, pegou a classe, colocou aqui a anotação @entidade para dizer que essa classe está associada a uma tabela no banco de dados, né? A gente colocou aqui a relação entre os atributos, né, da classe e fazendo a relação com a tabela, onde a entidade é a tabela e os atributos são as colunas das tabelas. Vocês lembram disso? E existe uma coluna que é sempre especial para cada uma das linhas do banco de dados, né, da tabela, que é a coluna que representa aquele registro unicamente na tabela, que é o identificador, né? E aí a gente mapeou um identificador e colocou ele para gerar automaticamente um valor, né, de identificador para ele, para que a gente não precisasse se preocupar, né, de garantir a unicidade aí desse registro somente pela chave, de maneira manual, tá? Vocês lembram disso, não lembram? E aí a gente vai seguir aqui, né, fazendo esses relacionamentos. Aí o que é que eu pensei? Eu vou trazer aqui visualmente para vocês o que é que a gente vai fazer e qual o conceito, e aí a gente vai e aplica na prática, certo? Então, bora lá. Então, vamos dizer aqui, eu trouxe um exemplo, né, que a gente vai ter na maioria dos sistemas que cada uma das equipes vai trabalhar, o conceito de usuário, né, e informações relacionadas ao usuário, certo? Então, eu trouxe aqui o exemplo, né, de um relacionamento entre o usuário e o endereço, partindo do princípio que a gente tem um usuário no sistema e que o usuário tem informações de endereço relacionadas a ele, certo? E que a gente sabe, quando a gente fala, tanto em termos de objeto, quanto em termos de tabela, quando a gente fala da tabela do banco de dados, né?
Essa relação é o que a gente classifica numa relação de 1 para 1, ou seja, um usuário tem um endereço e um endereço pertence a um usuário, certo? Até aí tranquilo de entender o conceito e a relação de que a gente tem um usuário, o usuário tem um endereço, né? E aquele endereço pertence somente àquele usuário. Essa é uma relação de 1 para 1, certo? Eu não posso ter um endereço pertencendo a mais de um usuário e nenhum usuário pode ter mais de um endereço. Tranquilo? Tranquilo. E aí, como é que a gente mapeia, né, o objeto de domínio e a tabela, né, que vai permitir que a gente salve essas informações? Eu criei, né, numa classe chamada usuário, né? Dentro da classe usuário, lembra que toda classe ela tem que ter um identificador, né? E aí eu acrescentei um atributo identificador aqui, que eu coloquei uma chave qualquer para ser gerada num valor inteiro, tá? Que à medida que a gente for salvando em vários registros, isso significa que cada registro vai ter o número 1, 2, 3, 4, 5, para identificar ele unicamente dentro da tabela, certo? E que, assim, eu não coloquei mais informações relacionadas ao usuário, mas aqui a gente pode ter nome, telefone e outras informações, e-mail associado ao usuário, certo? E aí, eu preciso guardar as informações do endereço do usuário. Então, eu criei uma classe usuário, uma classe endereço, desculpa, e coloquei aqui somente o identificador. Omiti aqui no exemplo outros valores, outros atributos que representariam colunas na tabela, né, com detalhamento do endereço, por exemplo, o logradouro, o número, o CEP, o bairro, tá? Aqui eu estou focando somente nas relações entre usuário e endereço, e como a gente mapeia isso, certo? Então, para isso, eu criei a classe usuário, criei o atributo identificador para o usuário, criei a classe endereço e o identificador para a classe endereço, certo? Isso significa o quê? Né? Que ao colocar aqui, né, eu preciso mapear agora o meu objeto de domínio, que é o usuário, para a tabela do banco de dados, preciso mapear a tabela de endereço, que vai ter as informações de endereço para a tabela do banco de dados, e preciso também, né, fazer a relação entre as duas entidades e as duas tabelas, certo? Deu para entender aqui, pelo menos a um primeiro momento, que o que a gente representa nas entidades é a mesma coisa que está representada lá no banco de dados. Tranquilo até aí? Dá para entender melhor agora o que seria o objeto relacional, né? A gente tem em forma de objeto a mesma coisa que a gente tem em forma de tabelas, certo? Certo. E aqui eu preciso representar isso. Aí como é que eu fiz? Eu falei que eu criei a classe usuário, que eu criei a classe endereço, né? E aqui, ó, eu tenho uma tabela no banco de dados chamado usuário, né? Essa ligação aqui agora está sendo feita como? Através dessa anotação @entity, né? Quando eu uso essa anotação do JPA na classe, né? Eu estou dizendo que essa classe aqui, lá no banco de dados vai ter uma tabela, né? Que por convenção e configuração tem o mesmo nome, tá vendo? Ele pega o nome da classe e coloca em minúsculo, é o mesmo nome da tabela. Se eu precisar, né, colocar um nome diferente para essa tabela, por qualquer motivo que seja, existem anotações que a gente pode customizar. Mas se a gente não diz nada e utiliza a convenção, né, ele faz isso. Vai ter uma tabela no banco com o mesmo nome da classe e sendo a primeira letra em minúsculo, tá? Aquele classe a gente sempre cria com a primeira letra em maiúsculo, não é isso? Então, aqui, para poder ligar o atributo ID com a coluna ID no banco de dados, o que é que a gente faz? A gente coloca uma anotação especial chamada @ID, onde eu estou dizendo que esse campo aqui representa o identificador único na tabela, a coluna, tá? E aí, aqui, com essa anotação, generated value, eu estou dizendo para ele que gere qualquer número para esse registro, né? Porque lembra do conceito de banco de dados que cada registro ele tem que ser único na tabela, certo? Por exemplo, aqui no usuário, eu poderia usar uma outra estratégia que fosse o CPF do usuário, por exemplo, né? Que a gente sabe que o CPF identifica unicamente uma pessoa na sociedade, na verdade, aqui no nosso contexto Brasil, né?
Mas como eu não quero me preocupar com isso, né, ou não é requisito, ou não foi uma escolha no momento, tem a outra estratégia de para cada um gerar o identificador. E aí, por exemplo, em contexto de sistema, eu poderia me preocupar com essa regra de garantir que não existe um usuário cadastrado no banco, aí isso aí vai ser feito lá na camada de controle, certo? Não é de minha responsabilidade aqui agora na camada de acesso a dados, porque lembra que no padrão DAO, a gente simplesmente pega e repassa e recebe informações associadas ao banco de dados, a gente não aplica regras, certo? Por isso que não é uma preocupação aqui agora, tá? E quando eu uso essa coluna, essa anotação aqui, column, eu estou querendo customizar o nome dessa coluna, tá? Porque se eu não colocar essa coluna aqui, por convenção, o nome dessa coluna aqui vai ser ID só, tá? Então, eu poderia não colocar essa anotação aqui e automaticamente o ID teria o nome ID, a coluna identificadora teria o nome ID e não ID usuário. Como eu quero customizar para ficar mais fácil da gente entender, eu coloquei essa anotação aqui dizendo, não, eu não quero que você use a convenção, eu quero que o nome dessa coluna aqui seja representado no banco de dados, ao invés de ID, por ID usuário. Tranquilo até aí? Então, aqui eu estou fazendo a relação do meu objeto com a tabela, especifiquei a coluna identificadora, estabeleci o nome dela. Tranquilo até aí? Tranquilo. A mesma coisa eu estou fazendo com a classe endereço. Eu criei uma classe endereço, coloquei a anotação @entity, por convenção, o nome da tabela que vai estar no banco de dados, seja porque ele vai criar ou ele espera que esteja lá com o nome endereço, com o E minúsculo, né? O identificador, usei a mesma ideia que eu fiz aqui na classe usuário, customizei ele para o nome ser ID endereço, certo? E coloquei a geração automática. Beleza até aí? Aí o que eu preciso agora? A gente precisa fazer essa relação, né, entre usuário e endereço, tanto em termos de objeto quanto em termos de tabela. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai na classe usuário e eu já criei a classe endereço, eu acrescento um atributo do tipo endereço, veja que o tipo aqui é igual ao tipo que eu declarei, tá? Dei um nome para ele, certo? E também fiz a associação em que um endereço, ele tem um objeto do tipo usuário, para que a gente possa fazer o trânsito de informação, no sentido de que, no momento que eu tiver na minha classe que faz a regra de negócios, ou na minha interface com o usuário, eu consigo, a partir do endereço, saber quem é o dono daquele endereço, ou quando eu tiver com o usuário, eu consigo saber o endereço daquele usuário. Normalmente, quando a gente implementa as aplicações, a gente tenta deixar, trazer esse conceito de informação bidirecional. Para entender o que é o bidirecional, é que eu consigo transitar, né, essas informações a partir dos dois objetos, entende? E aí, como é que eu faço para mapear isso? Né? Eu crio aqui na minha classe usuário, como eu falei, esse objeto endereço, e eu preciso dizer, né, para o framework de objeto relacional que o usuário tem um endereço, né, e que ele guarda, lembra? Nesse tipo de relacionamento no banco de dados, o usuário, ele tem a chave, o identificador estrangeiro do endereço. Vocês já lembram disso? Tô lembrando agora, mais ou menos. Pronto. Que aí o usuário, ao invés de ter todos os dados de endereço, os dados de endereço estão registrados na tabela de endereço e o usuário guarda o identificador daqueles dados na tabela de endereço. Certo? O endereço ele tem um identificador único e a gente faz a relação dessa forma. Na prática, significa que eu vou ter um usuário lá com ID1, por exemplo, Miguel ou Carlos, cadastrados lá na base, né? E que eu cadastrei um endereço para Miguel ou para Carlos, com todas as informações do logrador, então aqui ele vai ter um identificador, por exemplo, 1, o usuário tem identificador 1, aí aqui eu vou ter o usuário com o identificador 1, que vai ser Carlos ou Miguel, e tenho aqui o identificador 1, que são todos os registros do endereço que estão guardados nessa tabela sobre o identificador 1. Certo?
Certo. E aí a gente precisa fazer com que o framework saiba navegar entre essas informações para poder recuperar, tá? Senão a gente teria que fazer isso manualmente, né? Pegar, eu quero os dados do usuário. Aí tu ia ter que receber o identificador do usuário, aí buscar na tabela de usuário, fazer uma consulta, where o identificador do usuário fosse aquele identificador que você passou. Aí você ia ver que o usuário tem um objeto endereço e que está salvo na tabela com ID1. Aí você teria que fazer outra consulta para a tabela de endereço, where o ID seja 1, pegar todos aqueles atributos, os valores que estão lá no endereço, preencher no objeto endereço e atribuir o objeto endereço ao objeto usuário, né? Para eu poder ter o objeto usuário com todos os dados preenchidos. E aí, através dessas anotações aqui, o framework consegue fazer isso para a gente automaticamente, certo? E aí, tá, a gente já falou da associação, já falou que um tem relação com o outro, tanto de um lado quanto do outro, e como é que eu digo isso para o framework? A gente diz através das anotações, né, que mapeiam o tipo do relacionamento. Lembra que a gente falou que esse relacionamento entre usuário e endereço é de 1 para 1? Então, para mapear um relacionamento de 1 para 1, eu uso a anotação @one-to-one, certo? Tranquilo? E aqui, essa configuração que eu coloquei aqui, ela poderia ser opcional, tá? Mas eu trouxe ela por quê? Para a gente visualizar mais uma facilidade que o framework dá para a gente. Por exemplo, se eu fosse inserir um usuário no banco, certo? O usuário Elaine. Elaine tem um endereço. Para poder trazer o identificador do endereço para a Elaine, eu teria que primeiro cadastrar o endereço, pegar aquela chave, né? E quando eu cadastrar o usuário Elaine, eu associar aquela chave que já existe no banco, certo? Então, eu precisaria fazer aqui as duas operações de incluir o endereço para poder depois incluir o usuário, certo? O framework, ele tem dependendo da forma do mapeamento que você faz, a opção de que ele chama de cascade. Cascade eu sei que essa classe é de 1 para 1, né? Eu não preciso ter, por exemplo, um DAO para incluir, alterar, excluir endereço, quando eu consigo fazer essa relação automaticamente pelo mapeamento, ou seja, ele sabe que quando eu criar um objeto do tipo usuário, ele sabe que aquele endereço não tem identificador, ele precisa inserir aquele registro na tabela de endereço, pegar o identificador e associar ao usuário. Quando a gente faz essas operações de cascade, ele usa essa mesma lógica e faz automaticamente isso, tanto para as operações de incluir, alterar e excluir, né? Ou seja, quando eu excluir um endereço, um usuário, não faz sentido aquele endereço existir mais, né? Porque aquele endereço era unicamente daquele usuário, certo? Então, quando eu tenho a opção de cascade, quando eu excluo o usuário, por exemplo, eu posso configurar o framework para automaticamente excluir o endereço e eu não precisar ir lá manualmente excluir aquele endereço, entende? Então, essa opção de cascade, aí ela traz algumas flexibilidades nesse sentido. Não vou me aprofundar muito nela aqui, mas a gente se aprofunda nela à medida que a gente for seguindo no projeto, tá certo? Só para vocês terem ciência que isso existe, tá? Então, como é que eu faço esse mapeamento com o endereço? Eu coloquei que a relação deles é de 1 para 1, ou seja, que um usuário tem um endereço e o endereço pertence a um usuário, tá? E eu preciso dizer para o framework quem são os identificadores do usuário e o identificador do endereço, para ele poder fazer essa relação aqui que a gente conversou. Vocês conseguem perceber isso? Que o relacionamento é através das chaves do banco de dados, das tabelas, né? Então, aqui veja que em usuário eu tenho o identificador do usuário e o identificador do endereço, para eu poder buscar as informações de endereço, na tabela de endereço. E aí, para fazer isso, no framework, eu uso essa anotação @join_column, certo? E digo aqui quem é o identificador da classe a qual eu faço referência. No caso do usuário, ele tem um endereço. Então, eu uso aqui o ID endereço, tá? E digo que lá no lado do endereço, o identificador também é ID endereço. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Esse name representa esse ID endereço, e esse reference column name é o nome
da chave primária da outra entidade a qual eu estou me relacionando. Veja aqui, tá vendo? Eu faço essa relação aqui, tá? Fazendo esse mapeamento. Essa propriedade representa esse endereço aqui, e essa propriedade representa o endereço na outra tabela. Professora, Oi, Miguel. mas no caso dessa tabela do usuário, pode ser outro nome ou tem que ser igual mesmo? ID e Pode, endereço. você pode, né, como a gente ajustou aqui, né, a gente configurou, você pode colocar qualquer nome, qualquer convenção que você for usar, porque o banco de dados usa convenções, né, para nomear as colunas, né, nomear as Aham, tabelas, e é através dessas anotações que você pode ajustar isso. Senão, se certo. você não definir, ele segue uma convenção. Igual eu falei, por exemplo, a tabela usuário, né? Por convenção aqui eu não estou especificando nada, né? Aí o nome da tabela ele coloca o nome da classe com um maiúsculo. Mas se, por exemplo, na sua convenção de banco de dados você precisasse configurar um prefixo para a tabela TBL underline usuário, por exemplo. É isso que você queria saber? Eu conseguiria, É, por exemplo, aqui acrescentar uma outra anotação, que é a para anotação mudar o arroba nome. table, para mudar o nome. Ou para, por Certo. exemplo, se você tem um banco de dados que trabalha com esquema, como é o nosso caso, do PostgreSQL, é através da anotação arroba table que eu consigo dizer qual esquema aquela tabela está, por exemplo. Certo? Se eu quiser customizar a coluna, eu uso essa anotação arroba column, né? Se eu não especificasse aqui que eu quero que o nome da minha coluna seja ID usuário, se eu não colocasse aqui, ele usa a convenção que ele coloca só ID aqui, Certo. certo? Como eu quis customizar isso, eu usei a anotação arroba column, certo? Só para facilitar aqui, porque fica ID de um lado e ID do outro, você não saber, batendo o olho, no caso da aprendizagem aqui, saber da onde vem essa informação, tá? Aí a mesma coisa aqui para o relacionamento. Se eu não tivesse especificado aqui esses valores, né, essas informações do ID que está na tabela do usuário e do ID que está na tabela de endereço, para ele fazer a igualdade na busca, ele ia usar o que diz a convenção, que ele bota para a chave estrangeira, ele coloca o nome da entidade, underline ID. Aí ia ficar aqui endereço, underline ID, se eu não tivesse especificado aqui, né? E aqui estaria especificado, seria ID, né? E aqui estaria ID, que é o nome dessa coluna. Isso aqui bate com isso aqui, certo? Isso aqui bate com isso aqui. Certo. Aí é assim que eu faço para fazer esse relacionamento, tá? E aí no lado do endereço, eu digo que o relacionamento é de um para um também, e a gente tem esse atributo aqui que chama mapped by. Quando a gente tem um relacionamento, às vezes a gente tem um conceito do relacionamento forte e fraco, lembra disso? Quando fala de banco de dados como se fosse assim, o dono da relação, né? Por exemplo, o usuário, ele é o dono do endereço, e não o Entendi. endereço que é o dono do usuário. Aí, quando a gente faz esse mapeamento bidirecional, veja que é a mesma anotação, tá vendo? Arroba one-to-one e arroba one-to-one. Mas a gente precisa dizer para o framework quem é o lado forte e quem é o lado fraco. E aí, quando a gente mapeia o lado fraco, a gente mapeia com essa com essa propriedade, mapped by. Estou dizendo para ele aqui que o lado fraco é É o endereço. endereço e que esse, na outra entidade, usuário, ele está sendo representado pelo atributo com o nome endereço. Então, é esse atributo aqui que eu boto no mapped by, é o mesmo nome do atributo que tem na classe. Certo? Significa que Certo. quando ele for pegar o endereço do usuário, ele vai chamar o get endereço. É para isso que serve essa anotação aqui. Beleza? Beleza. Aí eu sei, assim, que meninos, é um monte de informação no começo, né? Mas é como qualquer coisa que a gente faz aqui. A gente só vai captar melhor à medida que for fazendo, que for colocando a mão na massa e for fazendo no contexto do projeto de vocês, tá certo? Até hoje, eu já faço isso há muito tempo, mas até hoje, às vezes, eu ainda me confundo, às vezes eu faço, vejo o resultado, vejo que não está errado, que precisa ajustar. Então, assim, não se desesperem, né? O importante é ver aqui os conceitos, tá?
Que aí, quando a gente for fazer, vocês já vão saber o porquê que estão fazendo as coisas, tá? Não simplesmente repetindo um tutorial. O que eu queria era isso de vocês, que vocês tentassem ter uma visão crítica, entendessem o que estão fazendo, até para poder saber como vai perguntar, questionar se acha que alguma forma pode ser feita, se algo pode ser feito de uma forma diferente, tá certo? Aí a gente viu agora aqui um tipo de relação, né? De um para um, tá? Aí existem outras anotações para a gente expressar outros tipos de relação. Aí agora a gente vai ver aqui a relação muitos para muitos, tá? Aí eu trouxe um exemplo aqui para contextualizar. Por exemplo, vamos dizer que no sistema eu tenho um conceito de usuário e tenho um conceito de perfil, que significa o papel daquele usuário dentro do sistema. Baseado no perfil, é que a gente no sistema diz se o usuário pode fazer uma operação dentro do sistema ou não. Tranquilo até aí? Tranquilo. Então, para representar essa relação, o que é que acontece? Um usuário dentro do sistema, dependendo do contexto, ele pode ter mais de um papel, mais de um perfil, né? Ou um perfil, ele pode pertencer a mais de um usuário. Então, quando a gente vai para termos de banco de dados, a gente classifica esse tipo de relacionamento como um relacionamento de muitos para muitos. Vocês lembram de terem visto isso no nas aulas de banco de dados? Relacionamentos de muitos para muitos? Lembro. E aí lembra que quando a gente tem esse tipo de relacionamento, a gente precisa ter uma tabela no meio, né, para guardar o identificador de cada um dos lados, né? Que é o que ele traz o termo que chama de normalizar o relacionamento, né? Isso. Aí a gente vai mapear agora aqui o que seria um relacionamento desse tipo na entidade, certo? Então, eu tenho um usuário que pode ter muitos perfis e um perfil que pode ter muitos usuários. Então, eu vou precisar mapear a entidade, a tabela, a entidade e a tabela usuário, a entidade e a tabela perfil, e também vou precisar mapear essa tabela aqui no meio, que normaliza esse relacionamento, tá certo? Significa aqui na prática que eu vou ter um usuário Elaine, por exemplo, que tem o ID1, e eu tenho o perfil usuário normal do sistema com identificador 1. E eu também posso ser, por exemplo, gerente, tá? Então, vou ter um perfil gerente com ID2 aqui, tá? E eu preciso associar que em alguns momentos a Elaine vai ter o perfil de usuário comum e vai ter o perfil de gerente. Significa, aqui eu tenho o usuário Elaine com ID1, aqui eu tenho dois perfis cadastrados, o perfil usuário e o perfil gerente com o ID1 e o ID2, né? E aqui, nessa tabela do meio, eu vou ter um registro que vai ter o ID de Elaine 1, com o ID de usuário comum 1, e vou ter outro registro aqui nessa tabela de perfil, onde eu vou ter o ID do usuário 1 e o ID de perfil 2, por exemplo. Tranquilo até aí? E visualizar como é que se dá esse relacionamento. Tranquilo. E aí eu vou mapear isso agora em termos de objeto, tá? Então, a mesma ideia, vou mapear a entidade, a classe, usuário, meu objeto usuário, vou dizer que ele é uma entidade, coloco arroba entity. Como eu não especifiquei nada e estou usando as convenções, a tabela vai ser o usuário com um minúsculo, tá? Do mesmo jeito que a gente viu no exemplo anterior, eu mapeei a chave primária de usuário e dei ao nome a ela de ID usuário, que é o que está aqui, certo? A mesma coisa eu fiz para a classe perfil. Criei uma classe perfil, transformei ela em entidade, colocando a anotação @entity. Isso significa que eu vou ter uma classe perfil com identificador ID perfil, igual que a gente viu no exemplo anterior. Até aí é exatamente igual, certo? Aí agora eu vou precisar especificar essa tabela de relação e dizer para ele que quando for fazer a relação entre eles, vai usar a chave primária de usuário e vai usar a chave primária, aqui está até
errado é ID perfil, tá? Eu vou corrigir no slide para vocês não se confundirem depois. Consegue perceber que aqui está errado? É para ser ID perfil e ID perfil. Reconsiderem isso quando estiverem vendo aqui o exemplo, tá? Beleza? Certo. Então, eu preciso fazer essa relação. Aí, para fazer esse tipo de relação muitos para muitos, a gente usa essa anotação @many to many, onde eu vou colocar aqui na classe usuário, um usuário ele tem uma lista de perfis, quando a gente mapeia, né, em termos de objetos, né? E no lado do perfil, eu tenho um atributo usuários, que é uma lista de usuários, porque o usuário pode ter muitos perfis, ou muitos eu represento como uma lista, né? E o perfil, ele pode estar associado a muitos usuários, eu mapeio isso em termos de objeto lá, e como lista, certo? Aí, aqui, eu coloco a anotação @many to many, né? Aqui. E aí, agora eu preciso mapear essa tabela do meio, que é a tabela que associa o usuário ao perfil. Normalmente eu uso essa tabela no lado mais forte do relacionamento. E o lado mais forte aqui é o usuário, certo? E aí eu digo qual vai ser o nome, uso essa anotação @joinTable e tenho que preencher 3 atributos dessa anotação. O primeiro atributo é o atributo tipo name, que eu vou dizer o nome dessa tabela aqui, certo? Eu posso também não especificar esse atributo e automaticamente ele gerar um nome aqui, certo? Join column é essa coluna na tabela do meio, tá? O ID do usuário na tabela do meio. E o inverse join column é o ID dessa tabela aqui, na tabela do meio. Então, para join column, eu coloco aqui ID usuário, que eu estou associando a essa coluna. E no inverse join column, que é o do relacionamento do outro lado, é o ID perfil, certo? Aqui está escrito errado, é para ser ID perfil aqui. Isso aqui ignora esse atributo porque foi do relacionamento com o endereço, que eu dei no exemplo anterior, certo? Então, ignora isso aqui, é como se você estivesse enxergando aqui só o ID endereço, tá certo? Então, é através dessa anotação @joinTable, né, que eu configuro toda essa relação aqui dessa tabela. Tranquilo até aí? Tranquilo. E aí, do outro lado, que é o lado fraco, lembra do Mapped by? Eu estou dizendo que no lado fraco, né, essa relação está mapeada no atributo perfil. Quando ele fizer get perfis, né, ele vai conseguir estabelecer essa relação. Beleza, até aí? Certo. Aí isso foi uma forma de mapear esse tipo de relacionamento de muitos para muitos, certo? Então, aqui, nessa roupa join table, tem toda a configuração para essa tabela do meio, e aqui, para ter o que a gente chama de bidirecionalidade, quase não sai. É onde eu ligo aqui o nome do atributo que eu espero achar na classe que é a dona do relacionamento, tá certo? Então, a gente já viu como é que faz o relacionamento de um para um e de muitos para muitos. E agora a gente vai mapear a relação de um para muitos ou de muitos para um. Normalmente a gente utiliza aqui, quando segue a estratégia de objeto relacional, essas duas classes, essas duas anotações juntas, tá certo? E eu trouxe um exemplo aqui que utiliza, faz esse mapeamento bidirecional e utiliza as duas para poder ficar mais fácil da gente entender. Para trazer o conceito desse relacionamento aqui, eu trouxe o exemplo no contexto da Netflix, em que um usuário pode ter muitos vídeos, mas um vídeo só pertence a um usuário, né? Quando eu entrei lá no sistema, eu, como usuário, vou lá cadastrar um vídeo. E aquele vídeo é só meu e eu posso ter muitos vídeos, né, na plataforma, certo? Tranquilo para entender os objetos de domínio, usuário e vídeo e a relação entre eles? Tranquilo. Então, a mesma ideia aqui. Eu vou criar
tenho a minha classe usuário, promovo ela a entidade, que significa que eu vou ter uma tabela usuário, mapeei o identificador dela, como a gente já viu nos exemplos anteriores. A mesma coisa para a classe vídeo, criei a classe vídeo, transformei ela em entidade e anotei a chave primária dela, certo? Então, eu vou ter uma tabela vídeo com o ID do vídeo e vou ter uma tabela usuário com o ID do usuário, certo? Aí, agora, vamos ver como é que a gente faz a relação entre elas, tá? Perceba que um usuário, ele pode ter muitos vídeos. Então, eu mapeio isso como uma lista, certo? Eu vou ter uma lista de vídeos daquele usuário. E um vídeo, ele pertence a um único usuário. Então, na classe vídeo, eu tenho um atributo usuário, certo? Tranquilo aí? Tranquilo. E aí, como é que eu faço para estabelecer essa relação? Um segredo para ver essa anotação, às vezes, é assim. Eu tenho um usuário tem muitos vídeos, e do lado de cá, aí para isso eu vou usar essa anotação @one-to-many, né? Que eu digo que um lado tem muitos registros de uma outra entidade, e no outro lado de vídeo, ao invés de usar o one-to-many, eu uso o inverso, que muitos vídeos pertencem a um usuário. Aí percebe porque normalmente elas são usadas juntas, uma de um lado e outra do outro, para expressar essa diferença da multiplicidade, certo? Então, o lado que tem a coleção é mapeado com one to many, porque eu faço isso aqui, ó. Usuário tem muitos vídeos, to many, certo? E do lado vídeo, eu faço o contrário. Muitos vídeos pertencem a um usuário, certo? Então, um lado eu uso one to many e do outro lado eu uso many to one, tá? E aí, como é que isso funciona em termos da tabela? Na prática, eu vou ter uma tabela usuário e uma tabela vídeo, e o vídeo tem o identificador ao qual o usuário ele pertence, em termos de tabela de banco de dados, certo? Então, na classe vídeo, eu vou usar o join column para dizer, né, que na minha tabela de vídeo eu tenho o identificador ao qual o usuário ele pertence. Então, eu faço isso através dessa anotação, @join column, e no name eu coloco o ID usuário, que eu estou apontando para isso aqui, ó. Beleza? Beleza. E o usuário, ele não tem nenhuma relação com o vídeo direto, a ponto de trazer o identificador do vídeo, certo? Por causa do tipo de relação. E lembra que eu disse que a gente mapeia a bidirecionalidade, né? Então, para mapear essa bidirecionalidade, aonde quando eu buscar o usuário, ele trouxer todos os vídeos, eu tenho que mapear, esse aqui é o considerado o lado fraco da relação, né? E aí eu digo, uso o atributo mapped by e digo que lá na classe de vídeo, né, eu tenho um atributo do tipo usuário. Eu estou ligando isso aqui com isso aqui, certo? É assim que a gente mapeia uma relação de um para muitos e de muitos para um, certo? Esse conceito do bidirecional é muito utilizado, mas em alguns contextos possa ser que ele não seja necessário ou não seja importante colocá-lo, ou ele pode atrapalhar na performance. Então, pode ser que existam casos em que você não mapeie essa bidirecionalidade, certo? Mas isso aí vocês só vão aprender na prática, varia de projeto para projeto. Normalmente isso aí é muito bem pensado na etapa de arquitetura do sistema, certo? O que eu queria trazer para vocês aqui é como é que a gente mapeia essas relações, né, entre os objetos, refletindo como é que elas são no banco de dados. Tranquilo? Então, basicamente, a gente usa essas 4 anotações que a gente viu aqui, tá certo? Aí você pode ficar, professora, eu não sei não, como é que eu vou fazer isso, em que momento eu uso uma ou outra, né? Vai ficar confuso no começo, mas aí a gente vai fazendo junto e vocês vão praticando e a gente vai afinando aí o feeling para qual usar e como usar, tá certo? Certo.
E aí, uma outra coisa que eu ia trazer para vocês hoje é, além de mapear essas relações, né, então a gente já viu como é que criou entidade em termos de sistema para ela se representar em forma de tabela e ter essa transição de informações de um lado para o outro, tem o conceito do DAO. Lembra que a gente estudou que o DAO vai ser a camada, né, que vai transitar com esses objetos de domínio para o banco de dados, tanto para fornecer esses dados, quanto para mandar esses dados para as tabelas, né, de banco de dados, certo? A gente viu o padrão, né, viu que isso é um padrão, a gente viu algumas características desse padrão, fez até exercício sobre ele, né? E aí, como é que a gente traz esse contexto para o projeto? Como é que a gente traz esse contexto para a prática, né? É nessa classe DAO, por exemplo, que a gente vai fazer aquelas operações de CRUD. Lembra que a gente falou sobre o conceito de CRUD, que é uma sigla, né? Que representa o Create, Update, Retrieve e Delete, que é o símbolozinho formado pela primeira letra de cada uma dessas operações, que são normalmente as operações padrões que a gente faz com uma entidade no sistema, com um registro na tabela de banco de dados, né? A gente insere, a gente atualiza dados, a gente recupera dados e a gente apaga dados. Aí isso normalmente ficou conhecido no contexto como CRUD. Então, toda vez que vocês ouvirem o termo CRUD, vocês vão lembrar que são as operações tidas como básicas para uma entidade: incluir, alterar, excluir e listar. Beleza? Certo. E a classe DAO, a camada DAO, é normalmente quem faz essas operações, é quem vai receber o objeto e saber como é que ele salva no banco, é quem vai receber as informações para buscar um registro no banco, né? Então, essa classe só faz isso. Ela recebe dados e envia dados para o banco de dados, tá? E aí a gente vai implementar ela no nosso projeto, né, para poder fazer essas operações básicas sobre as entidades de domínio, que a gente viu no exemplo aqui agora, usuário, endereço, perfil, tá certo? E como é que a gente faz isso? Se a gente usasse JDBC, a gente ia fazer essa relação manualmente, mas como a gente tem um objeto relacional, ele já vai fazer isso para a gente, né? Já diminui um pouco da nossa carga de trabalho e a propensão a erros, né? E a outra coisa seria, eu precisaria, nessa camada, receber esses objetos, abrir a conexão com o banco de dados, fazer as consultas, né? E pegar os valores ou mandar os dados e devolver para a camada que me pediu esses dados, que a gente vai ver aqui no nosso contexto, que é a camada de controle, a camada de negócio, que a gente vai fazer a ligação, né, entre o servlet, que é o controle, a camada de negócio, e a camada de negócio que vai pedir os dados da camada do DAO, certo? E aí, é, lembra que a gente falou que existem frameworks, né? Que, no caso que a gente vem usando aqui, o Spring, que ele já traz uma implementação que automaticamente ele já sabe, toda vez que vai buscar um objeto, ele precisa, né, receber o identificador daquele objeto, abrir a conexão com o banco de dados, fazer o select naquela tabela, pegar o resultado, jogar no objeto e devolver para a camada que pediu aquele dado, né? Então, são um conjunto de passos que se repetem para essas operações padrões, tanto para incluir, quanto alterar, quanto para listar, quanto para excluir. E aí, toda vez que a gente criasse um projeto, e toda vez que a gente criasse uma entidade, a gente precisaria implementar essa mesma repetição para as operações básicas que a gente faz em cima de uma entidade do domínio. Então, o Spring tem um conjunto de classes que já faz isso para a gente, que no Spring Data JPA é o CRUD Repository. Então, ele facilita a gente no sentido de que a partir do momento que eu uso, eu indico para ele, eu quero usar o repositório CRUD, automaticamente ele implementa para a gente o incluir, o alterar, excluir e o listar, certo? E aí eu vou trazer aqui no conceito para a gente como é que a gente faria isso, tá? Se você abrir lá o projeto e dar um Ctrl Shift T no Eclipse para procurar um tipo, e procurar por esse tipo CRUD Repository,
Você consegue ver o código-fonte, né? Porque a gente usa o Navy e ele já traz o código-fonte. Mas se você abrir lá, você vai ver que ele já tem ó, um monte de métodos implementados para a gente fazer essas operações com as entidades. Ele tem o salvar, salvar uma lista, buscar por identificador, verificar se existe um registro na base pelo identificador, listar todos os registros que tem na tabela, consegue buscar um conjunto de registros por um número X, um valor X, consegue fazer um count, que é contar quantos registros tem na tabela, consegue apagar um registro pelo identificador, consegue apagar o objeto, o registro, eu passando o objeto inteiro ao invés do identificador dele, consegue excluir uma lista de objetos e consegue apagar todos os objetos de uma tabela, todos os registros de uma tabela, né? Então, normalmente aqui isso são operações padrões e que a cada projeto a gente ficava repetindo, 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 e aí utilizando o recurso, né, que em Java a gente tem do generics, ele consegue, né, eu dizer para ele, eu quero criar um CRUD para aquela entidade que usa o identificador daquela forma. E aí ele consegue, a gente consegue só por herdar dessa classe, né, e por toda a convenção e configuração que tem nesse framework, a gente conseguir construir rapidamente um objeto do tipo DAO, né, uma classe, uma camada, que faça todas essas operações em cima de uma entidade que a gente acabou de mapear. Tranquilo até aí? Deu para entender a relação entre a entidade, a tabela e a camada de acesso a dados, de poder incluir, alterar, excluir aqueles registros, e a relação com o padrão DAO. Esse aí eu fiquei meio enrolado agora nessa última parte aí. Certo, vê, Miguel e Carlos, você também se tem essa dúvida, que é o seguinte, lembra que quando a gente falou sobre o desenvolvimento web, a gente utiliza alguns padrões, né? Aí a gente falou inicialmente do padrão MVC, lembra? Que o sistema é dividido em três partes inicialmente, né? Uma parte que tem a interface com o usuário, uma parte que dita como a aplicação funciona, que é o controle, e a camada de modelo. Aí, para lidar com essa camada de modelo, a gente normalmente usa um outro padrão, que é o padrão DAO. O que é o padrão DAO? É uma camada no sistema que entenda isso como uma classe. É uma classe que vai ser responsável por manipular os dados do objeto na tabela, né? Significa que ele vai pegar, por exemplo, um objeto, a gente vai ter lá um usuário DAO, e o usuário DAO vai ser a classe que é responsável por fazer ou fornecer todas as operações, né, de um DAO na aplicação, que seriam eu poder incluir no banco de dados, eu poder buscar no banco de dados, eu poder listar tudo que tem no banco de dados. Então, todo o código que faz isso, da comunicação com o banco de dados, é feito tudo guardadinho, tudo encapsulado somente nessas classes do tipo DAO. Significa que eu não vou ter essas regras, esse código que faz isso espalhado em outros pontos da aplicação. Tranquilo até aí? Tranquilo. Porque o controle pede o dado, por exemplo. E aí, no próprio controle, eu poderia abrir a transação, buscar e voltar. Só que, se a mesma entidade for consultada em vários lugares do sistema, naturalmente eu vou ter esse código espalhado em um monte de lugar, certo? E ao invés de ter esse código espalhado em um monte de lugar, eu guardo tudo nessas classes que a gente chama de DAO. Então, sempre que eu precisar fazer alguma operação com o banco de dados em relação a uma entidade, eu faço somente dentro dessa classe. Então, significa que se eu uso o padrão DAO e eu tenho o DAO usuário, sempre que eu quiser incluir um usuário no banco, listar um usuário do banco, quem vai fazer isso para mim, essa comunicação com o banco de dados e devolver para mim o objeto, é essa classe. Sempre que eu passar um objeto, precisar que esse objeto seja salvo no banco de dados, quem vai fazer é todo o código que está dentro dessa classe de responsabilidade DAO. Deu para entender agora? Deu. E aí, naturalmente, veja que existe uma relação entre o DAO e os objetos de domínio que a gente mapeou, certo? O que Certo. significa, em termos de implementação, que eu vou ter métodos na classe DAO que sempre vão estar recebendo o objeto do tipo de domínio e devolvendo objetos do tipo de domínio. E que, através das configurações que a gente tem no objeto de domínio, o DAO
vai pedir ao JPA e vai saber em qual tabela ele tem que salvar, da onde ele pega aquele dado. É essa relação entre eles, tá certo? Certo. E o que eu estou trazendo aqui para vocês é que sempre essas operações não são padrões entre entidades, eu sempre tenho que incluir, alterar, excluir, listar, buscar, né? Então, para cada DAO novo que eu fosse criar, eu ia ter que repetir essa mesma coisa o tempo todo. E aí o pessoal do Spring criou um DAO genérico, tá? E que ele já traz por padrão todo o esqueleto, né? Toda essa sequência que se repete para incluir, alterar, excluir e listar entidades, por exemplo, tá? E como é que a gente faz para trazer isso para a implementação? Significa que o framework fornece para a gente uma interface, um objeto do tipo interface, e na interface ele já traz a definição dessas operações, e quando a gente cria uma interface, ó, por exemplo, eu quero criar um DAO de usuário, tá? Então, eu vou criar uma interface que eu herdo dessa interface padrão que tem do CRUD Repository, e digo para ele, para fazer o DAO de usuário, eu uso o modelo de usuário e que o identificador do usuário é do tipo long. Eu fazendo isso aqui, o que é que acontece? Automaticamente, o framework já tem todas essas implementações. Então, em tempo de execução, quando isso for instanciado, automaticamente ele injeta por baixo esses métodos para a gente. E a gente não precisaria, né, implementar isso manualmente. Ou então, se a gente quiser um comportamento específico, a gente só sobrescreve o método e muda algum comportamento daquele método padrão, entende? Entendi. Então, é isso que o Spring JPA traz para a gente. Só uma implementação padrão já pronta, né? Que já foi testada um monte de vezes, que já tem um conjunto de regras e convenções que segue, que torna seguro e mais rápido a gente reaproveitar o código que ele já tem, certo? E aí, se a gente quisesse, por exemplo, usar o conceito do JPA, usar o conceito de DAO e usar o conceito do framework Spring, que já traz tudo isso para a gente simplesmente precisaria só, para ter essa camada DAO, que vai fazer incluir, excluir, alterar, listar, tudo em cima dos objetos de domínio, a gente precisaria só criar uma interface que herda desse tipo CRUD repositório, que é a implementação padrão do Spring JPA, para fazer as operações de CRUD, né? E aí ele utiliza um artefato da linguagem Java, que é o uso de generics. Não sei se vocês já usaram ou já ouviram falar, né? Que significa, né, o poder passar dinamicamente aqui o tipo que está associado. E para que isso serve aqui? Significa que no CRUD ele não vai pegar uma entidade e vai incluir, alterar, excluir, listar. Quando eu configuro aqui, eu estou dizendo, CRUD, a entidade que tu vai fazer incluir, alterar, excluir, é essa entidade aqui, usuário, que eu mapeei, certo? E que quando eu vou fazer uma busca por ID, porque lembra que a estratégia de identificar um registro unicamente pode variar, né? Eu poderia estar usando aqui o CPF, né, do usuário, né? Mas como eu estou usando o identificador, eu tenho que dizer qual é o tipo para ele, né? Que eu estou usando o tipo long, eu estou usando string, eu estou usando um tipo que representa a chave primária, para ele poder saber que quando ele vai buscar por um ID, o objeto que ele vai receber é um objeto desse tipo aqui, tá? Então, é uma outra facilidade que o framework traz para a gente, um padrão que a gente consegue usar no projeto e, na prática, a materialização é quem que vai usar isso para fazer inclusão, alteração, exclusão e listar registros na base de dados. Deu para ficar um pouquinho mais claro agora? Ficou. Pronto. Aí é isso que a gente vai fazer nos próximos passos aqui do laboratório. Seria a gente mapear mais entidades, mapear relacionamento entre as entidades e conseguir construir os dados para a gente conseguir incluir, alterar, excluir referências desses objetos na tabela do banco de dados. Tranquilo? Tranquilo. Aí eu sei que é muita informação, é muita coisa, você fica meio uma chuva de ideias na cabeça, mas quando a gente começar a fazer, a gente vai tirando as dúvidas e isso vai ficar mais claro, tá bom?
Aí era isso que eu queria ver hoje com vocês, né? Para a gente poder seguir com o laboratório. Aí eu queria saber de vocês, assim, dúvidas, sentimentos, perguntas, algo que não tenha ficado claro, que vale a pena a gente revisitar e entender de novo. Essa parte do DAO, professora. No caso, serão Tô, muitos DAOs, né? e isso, normalmente o padrão diz para a gente, Carlos, que é o seguinte, para cada entidade a gente faz um DAO, para a gente não misturar, né, as responsabilidades de cada um. Então, significa aqui, no exemplo que eu dei, que a gente tem usuário, perfil, né, e endereço. Eu vou ter um DAO de usuário, um DAO de perfil e um DAO de endereço, entende? Uhum. E aí, quando eu quiser fazer a operação para incluir um usuário, por exemplo, eu sei que eu vou chamar o usuário de DAO. Para quê? Para incluir, para alterar, para excluir, para listar essas informações na base de dados, certo? Certo. Então, trazendo assim uma alusão mais próxima de tudo que a gente vem fazendo em relação a tudo, significa que eu vou ter um projeto DevFix lá, certo? E que eu vou ter uma interface que eu uso MVC. Então, eu vou ter uma interface com o usuário, que está nessa camada aí, que vai tratar da interface com o usuário. Aí, essa interface vai fazer uma requisição para processar alguma coisa no sistema. Quem vai fazer essa requisição é a interface e ela vai fazer essa chamada para quem? Para o controle. Aí o controle vai saber, ó, essa chamada veio da interface do usuário, né? E que eu tenho que passar para quem trata da regra de negócios do usuário. Aí a camada de controle vai delegar, vai passar essa chamada, vai chamar o método do objeto controle, que é outra camada que a gente vai estudar um pouquinho mais lá na frente, que é a camada que trata toda a regra de negócio em cima do usuário. Mas o que seria isso, professor? Seria a classe onde eu garanto que um usuário não pode ser cadastrado com o mesmo nome, que ele tem que preencher o nome, que ele tem que preencher o endereço, né? Aplicar todas as regras de negócio, né? Do domínio que você está resolvendo na aplicação, e que essa camada de controle, em alguns momentos, ela vai precisar tanto mandar informações para o banco, quanto receber informações do banco, certo? Para fazer isso, ele vai usar a camada DAO, né, que é quem faz as operações de incluir, excluir, listar e buscar informações no banco de dados, e quem encapsula essas informações a respeito das entidades é o objeto modelo. Então, significa que no controle eu vou fazer uma chamada para o DAO e que eu vou passar como parâmetro para ele o objeto de domínio, o objeto usuário, e que a camada DAO vai fazer as operações em cima do usuário, né? E vai devolver objetos do tipo usuário. Ficou mais fácil de entender agora? Ficou, professora. Pronto, aí o que Um hoje. pouco mais- Oi? Depois vai desenrolar mais. É um É, pouco quando a gente. confuso, assim, E muita é muita informação já. informação, né? E aí a gente vai aprender. Quando você estiver implementando a classe, você vai lembrar: eita, é assim que eu mapeio a entidade, eita, é assim que eu mapeio o relacionamento. Alguma informação de uma entidade, eu vou pedir ao DAO. Aí isso são coisas que vão. Você vai fixando o conhecimento à medida que você vai fazendo, tá? Aí na próxima aula, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer uma visão da arquitetura do sistema. O que seria isso? Eu vou trazer uma imagem, né? Um desenho, a especificação de todas essas camadas, a responsabilidade de cada uma, né? E essa relação aqui que eu expliquei verbalmente de forma visual, né? Porque primeiro vocês precisam conhecer cada um dos conceitos para depois a gente poder relacionar eles, entende? Então, por isso que no primeiro momento agora parece confuso, né? Que é um monte de informação, um monte de mundo e tal. Mas quando a gente associar isso, quando a gente vê a arquitetura, aí vai ficar mais fácil de vocês saberem como vão implementar o projeto de vocês. Que classes deveriam ter, como é que eu faço para fazer uma requisição do usuário para o sistema, para salvar essa informação no banco, em que momento, em que lugar eu vou tratar as regras de negócio, em que momento, em que lugar eu vou fazer a comunicação com o banco de dados, entende? Que vocês estão agora construindo o conhecimento, né?
Porque a gente poderia simplesmente aqui, meninas, pegar um exemplo e sair só fazendo, repetindo, repetindo, repetindo. Mas o importante é que que a gente passeie por esses conceitos para que vocês construam o conhecimento, né? Para que vocês entendam o porquê do que estão fazendo e não simplesmente saia repetindo e tenha o sisteminha ali pronto, mas que, no fundo, você não sabe quais são os conceitos que se relacionam ali, entende? Para você resolver um problema, para você precisar fazer alguma coisa, entende? É por isso que, é um primeiro momento, pode parecer muita informação, muita coisa, mas aí vocês estão construindo a base para quando a gente for aplicar na prática, vocês fazerem as conexões de vocês. E aí vai ficar tudo mais claro. A luz no fim do túnel vai aparecer. Tá certo. Esse contexto de programação web, diferente de quando vocês tiveram o contexto de começar a conhecer uma linguagem e implementar, né, sem, por exemplo, só na arquitetura JE, né, que vocês aplicaram o conceito de orientação a objetos e tal, é um pouco, o pulo é exponencial quando você sai do JE para o J2EE, porque envolve um monte de conceitos, assim, que é uma chuva de informação de uma vez só na cabeça da gente, né? O conceito de API, conceitos de arquitetura, conceitos, né, de arquitetura tanto de aplicação quanto arquitetura cliente-servidor, como funciona o protocolo HTTP, né, banco de dados e tal. Esse aqui é o momento que a gente está relacionando um monte de conhecimentos prévios que vocês tiveram e podem não ter entendido ainda, ou só vão entender a aplicação deles agora, à medida que a gente está juntando todo esse mundo de coisas aqui para poder construir uma aplicação web em Java. Certo? E aí eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu venho fazendo para poder facilitar aí a implementação do projeto, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sei que a gente já está na hora da gente, né? Mas eu vou bem rapidinho aqui. Cada equipe está com um projeto, né? E aí, normalmente, o que acontece? Quando a gente vai implementar um projeto, a gente recebe um conjunto de restrições, né, de os requisitos, o que é que o sistema tem que fazer, como é que tem que fazer, né? A gente tentou inicialmente construir no começo da disciplina, mas eu percebi que ficou um pouco difícil, vocês sentiram um pouco de dificuldade, né? E aí exige um conhecimento prévio de requisitos, exige um conhecimento prévio de análise de projeto, né? E para facilitar, o que foi que eu fiz? Eu criei para cada projeto uma página, que eu vou compartilhar com vocês, que tem todas as informações sobre o projeto. Por exemplo, aqui, o DevFlix, o que é que o DevFlix deveria ser, o que é que ele tem que ter de funcionalidade ou não, né? E aqui, o que é que já foi construído em termos de diagramas, né? Diagramas de caso de uso, diagramas de classe, né? Para ter todas as informações para que vocês precisam para poder desenvolver o projeto, que aqui é justamente a ponte que eu tinha comentado com o pessoal da disciplina de análise de projeto do curso de engenharia de software. Lembra que eu comentei sobre isso? Para a gente fazer essa interação. Isso aqui é a materialização do que seria essa interação, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês essa página de cada um dos projetos, para que vocês possam ter ideia do que seria o projeto que cada um tem que desenvolver, certo? Vocês lembram aí, chegaram a ver o ML, que é um diagrama de classes ou coisas nesse sentido? Já vi diagrama de classe. Pronto, aí seria justamente aqui nesse momento que você vai pegar o diagrama de classes, aí você consegue ver, por exemplo, quem seriam as entidades do sistema, que é o que a gente vem conversando, como é que elas se relacionam, né? E qual a multiplicidade dessas relações para você poder mapear, né? Fazer o mapeamento objeto relacional, entende? Então, ainda nessa página dá todo esse suporte para vocês, para poderem construir o projeto, certo? Certo. E aí eu vou compartilhar com vocês e vocês podem já usar isso aqui para começar a tocar fogo no projeto, tá? A ideia é que a cada laboratório que a gente vai fazendo, vocês vão tentando aplicar no projeto, tá?
Aí era isso, pessoal. Se precisarem de qualquer coisa, além do acompanhamento síncrono, tá? Eu vou parar aqui a gravação e vou colocar no sala de aula, tá?